Ok, já entramos. Muito boa tarde a todos os participantes. Muito boa tarde também ao nosso painel de oradores e à nossa parceria, aqui representado hoje pelo diretor da UMINHO, ESEC, professor Francisco Carvalho Cruz. Vamos só deixar aqui uns segundinhos para as pessoas que estavam, entretanto, aqui na sala de espera começarem a entrar, como habitualmente. Já temos aqui cerca de 30 participantes em direto. São mais uns segundinhos e vamos então arrancar. Já está aqui a aumentar, já estamos perto dos 40. Ok, vamos então dar arranque, cumprindo com o horário, mais um webinar plugin. Hoje um webinar especial, porque desenvolvemos com uma parceria muito querida, temos com o Minho ESEC da Universidade de Minho, que está aqui hoje presente connosco na representação do seu diretor, o professor Francisco Carvalho Cruz, a quem desde já agradeço a sua presença e o facto de ter aceito este nosso convite para estar cá hoje presente e organizarmos este webinar em conjunto. Uma parceria que temos, eu diria, de enorme sucesso, felizmente desde 2012, tem a sua expressão prática máxima na concretização já de 6 edições do programa avançado em marketing digital e 2 edições do mais recente programa avançado em vendas. E é mesmo sobre esta temática do digital que nos trouxe cá hoje, esta parceria, para falarmos de oportunidades em business para as empresas. Antes de passarmos propriamente, portanto, à apresentação das duas apresentações que temos aqui hoje por parte dos nossos coordenadores dos nossos programas, a Beatriz Casais e o Tiago Nogueira, também, quem desde já agradeço o facto de estarem aqui hoje connosco para partilhar a sua experiência nesta área temática. Passava a palavra ao professor Francisco Cruz também para dirigir umas palavras aos nossos participantes. Muito boa tarde a todos, portanto, muito simples, portanto, queria em primeiro lugar dar as boas-vindas ao UMINHO ESEC, portanto, para aqueles que não tenham tido nunca contacto conosco e, sobretudo, a todas aquelas pessoas que entram em contacto com esta parceria que a UMINHO ESEC tem com a ANGE, acho que com bastante sucesso, portanto, e uma prova desta é o programa em Marketing Digital e Business, que já vai por várias edições e muito brevemente será lançada uma nova edição que começará no mês de setembro. Está já bastante avançada em termos de inscrições, o que quer dizer que, de facto, os profissionais e aquelas pessoas que trabalham em empresas estão ávidas de conhecimento nesta área, nomeadamente porque a própria pandemia acaba por obrigar as empresas a tratar de comercializar os seus produtos através de canais digitais. Queria também, obviamente, cumprimentar ao Dr. Nuno Ricardo e, sobretudo, aos nossos oradores, a professora Beatriz Casais e o Dr. Tiago Nogueira. Eles dois têm tido muita responsabilidade nas últimas edições do programa de marketing digital, sobretudo a professora Beatriz Casais, e estou certo de que hoje vos vai ilustrar com uma série de conhecimentos iniciais sobre estas temáticas, nomeadamente para aquelas pessoas que estão à procura de informação, de conhecimento e de oportunidades neste domínio. Portanto, não me iria alongar muito mais. Desejo que o seminário seja produtivo para todos e que retirem valor acrescentado do mesmo. Obrigado. Muito obrigado, professor Francisco Cruz, pelas suas palavras. Vamos então passar à apresentação dos nossos oradores, referindo que, efetivamente, esta questão das oportunidades em business para as empresas não poderia ser uma temática que esteja mais na ordem do dia do que atualmente. O mundo volátil que vivemos envolve constrangimentos nos negócios que todos, de alguma forma, fomos direto ou indiretamente afetados, mas também é verdade que abre aqui um conjunto de oportunidades no contexto digital que importa ter presente e que importa saber aproveitar. Portanto, neste webinar iremos procurar discutir exatamente estes tópicos relacionados com os modelos de negócios digitais, as novas tendências de consumo e os meios de comunicação no digital, bem como oportunidades de comércio online, nomeadamente através da via da internacionalização. E para nos falar sobre estas temáticas, como referi, temos a Beatriz Casais e o Tiago Nogueira, coordenadores do nosso programa avançado em marketing digital e business. Eu passava então a uma breve apresentação dos dois oradores para depois passarmos às suas apresentações. Beatriz Casais é doutorada em Ciências Empresariais, variante de Marketing e Estratégia,
mestre em marketing e licenciada em jornalismo e ciências de comunicação e com a pós-graduação em comunicação em saúde. É professora na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e é coordenadora do Programa Avançado em Marketing Digital e Business, o Minho ESEC ENGE. Tiago Nogueira é Head of Marketing na Follow Health, é uma agência especializada em comunicação e marketing na indústria da saúde. É especializado na área digital há vários anos, colaborou com um conjunto de empresas em termos profissionais como a Prozis, a Hyundai, a Honda, a KTM, a Coilab. Tem formação superior ao nível de mestrado da área da comunicação e é docente no ensino superior em instituições de especialização de norte a sul de Portugal, bem como no Brasil. É mentor da Startup Braga, da Startup Leiria, encontra também a paixão nas palavras a escrever para a revista Marketeer Briefing e Link to Leaders e também, como já referi, com muito gosto que coordena o Programa Avançado em Marketing Digital e Business da Minho ESEC ENGE. Portanto, sem mais demoras, ia passar a palavra à Beatriz Casais para a primeira apresentação, sendo que, como habitualmente sabem, que podem ir participando connosco através do menu de bate-papo e que deixaremos um conjunto mais ou menos de 15, 20 minutos no final para debater em conjunto essas questões e dúvidas que possam ter. Está bem? Muito obrigado. Então, Beatriz, vou passar-lhe a palavra. Muito bem, muito obrigada. Boa tarde a todos e é com muito gosto que vou partilhar com a nossa audiência algumas ideias e alguns desafios que nos são colocados neste contexto de pandemia em que a sociedade mudou e, consequentemente, as oportunidades e os desafios aos negócios também sofreram fortes mudanças. E, por isso, o contexto pandémico em que vivemos trouxe mudanças para as empresas que trazem aqui conjunto de dificuldades, de desafios e de oportunidades, nomeadamente para os negócios digitais. E é sobre isso que vou falar. Vou falar um bocadinho sobre o contexto em que vivemos durante o confinamento e agora, neste momento de desconfinamento, ainda o consumo o comportamento e as tendências de consumo têm vindo a mudar, e isso obriga a que as empresas tenham também que se organizar e adaptar-se a estas mudanças de consumo. Antes de passar propriamente a uma apresentação, não quero fazer com que este seminário se torne muito de contexto de aula, gostava que pudéssemos aqui também conversar um pouco, mas pensar que o consumo digital teve aqui um conjunto de mudanças. Eu não sei se estão agora a conseguir ver a tela que eu estou a projetar. O nosso consumidor mudou e antes de falar sobre o consumidor digital e as mudanças do consumidor digital, nós temos que perceber que o consumo em si mudou a partir do momento em que toda a sociedade se teve que confinar em casa e, portanto, passamos a ter que dar prioridade a outro tipo de bens e de serviços, bens de primeira necessidade e serviços de primeira necessidade, e depois há toda uma mudança no tipo de produtos que passamos a consumir. Vou dar um exemplo no caso da moda. A moda está neste momento a lançar linhas de moda de home office que não faziam parte das coleções até agora. Os equipamentos de fitness nunca venderam tanto porque as pessoas têm necessidade hoje em dia de fazer exercício a partir de casa, porque os serviços de ginásio têm algumas restrições e o seu consumo também algumas restrições. Estou a falar, por exemplo, até no caso do turismo, em que o turismo de massa em grandes hotéis está a sofrer de facto algumas quebras, porque as pessoas procuram locais mais recatados onde possam estar em segurança e, portanto, nós estamos agora a ver um incremento no turismo de habitação e no turismo rural e, portanto, não vale a pena estarmos a falar sobre negócio de business e mudanças no consumidor digital se nós a montante não compreendermos que o consumidor em si mudou, que as prioridades mudaram. E, portanto, esta é a primeira reflexão que nós temos que fazer, que é há um novo consumo,
há naturalmente quebra de consumo, mas há um novo consumo e, portanto, as empresas, acima de tudo, e antes de passarem para o digital, têm que parar para pensar e para se reinventar, e ao reinventar-se perceber de que forma é que o consumidor, neste novo contexto, está à procura destes serviços e de que forma é que as empresas podem ir ao encontro dessas mesmas novas prioridades e outros serviços. E, portanto, tendo este ponto de partida bem assente, que às vezes é preciso reinventar o próprio negócio para ir ao encontro de novas necessidades ou de novas prioridades do consumidor, depois temos que perceber, e no passo seguinte, que esse consumidor passou a ser um consumidor muito mais digital. E começou a ser um consumidor muito mais digital porque, não que não o fosse até agora, mas porque neste momento de confinamento e de insegurança no espaço público, o consumidor que, mesmo tendo acesso aos meios digitais, poderia usar os centros comerciais e as lojas como meios de evasão social e de socialização, hoje em dia acaba por evitar esse tipo de espaços e de usar o digital em todo o seu processo de decisão de compra, desde logo pela procura das soluções para as suas necessidades, pela comparação de produtos e das ofertas disponíveis e, portanto, aqui na procura ser muito importante que os negócios estejam visíveis nos motores de busca e, portanto, técnicas como o Search Engine Optimization são cada vez mais importantes porque o consumidor cada vez mais procura online os seus problemas e, portanto, as soluções têm que aparecer nos resultados do Google. Ser muito importante também a comparação, ou seja, o consumidor cada vez mais compara online e, portanto, tem mais tempo, está em casa, procura online e acaba por ter um comportamento diferente do que ela compra até às vezes por instinto e por impulso que teria no espaço de compra nas lojas físicas e, portanto, aqui os comparadores de preços, por exemplo, quanto custa, acabam por ter um efeito e um papel também muito preponderante nesse processo de comparação. A própria compra e, por isso mesmo, as lojas online passam a ser muito importantes porque a pessoa tem o tempo para procurar, para comparar e depois quer efetivamente fechar a sua compra, portanto já não pensa só, ok, eu vou depois à loja e vou comprar ou vou levantar à loja, portanto acaba por fazer a compra e, portanto, alguns negócios que tinham unicamente uma página, um website para mostrar os seus produtos, mas depois encaminhavam o consumidor para a loja, para a loja física, hoje em dia a loja online é cada vez mais importante porque as pessoas querem fechar a sua compra através do digital e depois a entrega, o home delivery nunca foi tão importante. Eu diria que até alguns negócios digitais que tinham esse home delivery estavam um bocadinho à frente do seu tempo, quando as pessoas não estavam em casa para receber as encomendas e, portanto, até faziam uma compra online e pediam a entrega num ponto de pick-up, não estavam em casa, estavam nos escritórios, estavam em trânsito e nunca estavam em casa para receber as suas encomendas e hoje em dia estão em casa para receber as suas encomendas e, portanto, há uma maior predisposição para a compra online. Ora, todo este processo que nos leva ao consumo digital, que este consumo digital vai desde a procura, da comparação de produtos, à compra e à entrega, leva-nos então a novos modelos de negócio ou até à solidificação de modelos de negócio já existentes. Portanto, eu acabei já de referir a importância do reforço das lojas online com pagamentos seguros e é fundamental, de nada vale ter uma loja online onde depois o pagamento não é seguro, com a usabilidade que não é de fácil navegação, onde as imagens não têm algumas características, por exemplo, de ampliação para se ver em pormenor o produto, onde não há uma ficha de produto suficientemente pormenorizada para que o consumidor possa ter toda a informação detalhada sobre o produto e, portanto, não vale só ter uma loja online, é preciso ter uma loja online bem feita, com uma boa navegação, com boas fotografias apelativas que facilmente são ampliadas, que têm uma boa descrição de produto e tudo isto dá muito trabalho porque obriga à introdução de muitos conteúdos na loja online e, portanto, implica todo um trabalho
trabalho por trás gigante das equipas. Não basta, é muito importante desmistificar aquela ideia que ter um negócio online é simplesmente ter uma loja no Shopify, ter uma página que permite fazer reservas ou permite fazer compras. Há todo um trabalho por trás para que tudo isto funcione e depois ter uma capacidade logística de entrega em tempo real e de devolução. Depois há ainda todo um outro modelo de negócio, portanto, que é importante nestas lojas online. É preciso que haja uma compatibilidade com dispositivos móveis, portanto, de nada vale ter uma loja online que não é carregada em dispositivos móveis, que não funciona em termos de entregas, e essas entregas têm que ser adequadas à realidade da compra. Eu acho que esta pandemia trouxe a nu alguma falta de investimento que algumas empresas tinham até agora no online e que com a pandemia e com o confinamento e com uma sobrecarga das encomendas online, as empresas vieram a perceber que precisavam de investir mais. Eu vou dar um exemplo até das grandes lojas de distribuição que já tinham lojas online a funcionar, mas que não estavam preparadas para um fluxo tão avultado de encomendas em que pediam uma entrega na hora, ou no dia seguinte, ou em 3 ou 4 dias. Então, nós temos vários exemplos de marcas da grande distribuição que tiveram um prazo de entrega de 1 mês, que é completamente fora daquilo que é o conceito do modelo digital e que só mostra que tinham uma loja online, mas a loja online não estava preparada para aquilo que é o efetivo consumo digital. E, portanto, hoje nós temos um efetivo consumo digital e as empresas têm que estar preparadas ao nível da capacidade de operacionalização, de logística e de entrega para responderem a estas necessidades. Volto a sublinhar, ter um negócio digital não é somente ter uma loja online no Shopify, é preciso fazer com que tudo funcione ao nível operacional e ao nível logístico. Depois, uma outra oportunidade que surge são os e-marketplaces. E eu gostava aqui de salientar, até porque há muita gente que ainda não está muito familiarizada com aquilo que são e-marketplaces, e eu gostava então de explicar que um e-marketplace é não uma loja online, mas um centro comercial online. E qual é a diferença entre uma loja online e um centro comercial online? É que um centro comercial online é uma página na internet que tem várias lojas lá dentro, portanto, de vários fornecedores, inclusivamente de vários fornecedores de diferentes categorias de produto. E, portanto, nós temos vários exemplos, a Amazon, o AliExpress, o Showroom Privé, em Portugal temos a Dot, e entre outros e-marketplaces. E os e-marketplaces vieram, principalmente com este contexto pandémico, tiveram um grande boost. Porquê? Porque as pessoas tinham necessidade de fazer compras online, não estavam habituadas a fazer compras de algumas categorias de produto online e de repente não podiam sair de casa e precisaram de satisfazer as suas necessidades. E naturalmente acabaram por ir às lojas online que conheciam, a Amazon, ao AliExpress, às lojas que inclusivamente tinham todo o conjunto de produtos, inclusivamente que se digitava no Google um determinado produto e a página que com mais relevância demonstrar a existência desse produto à venda acabavam por ser e-marketplace. Portanto, os tais centros comerciais online que têm vários fornecedores. Portanto, são plataformas online, têm vários fornecedores. Grande vantagem é que dão uma conveniência. Porquê? Porque o consumidor habitua-se a utilizar esse e-marketplace e a poder comprar de tudo um pouco nesse mesmo site. E habituando-se a comprar de tudo um pouco nesse site, isto tem um conjunto de consequências positivas para o consumidor. É que só paga todos os produtos num só site, acaba por criar uma fidelização ao próprio site, sabe-se que naquele site o regime de pagamento é seguro, funciona, que a entrega funciona e uma vez satisfeito, depois se eu fizer outras compras de outros produtos, de outros fornecedores que eu não conheço lá nenhum, para todos os efeitos aquele site funciona, seja a Amazon, seja o AliExpress, ou o Alibaba, ou o Showroom Privé, ou a Farfetch, por exemplo, ou até a Dot.
E aquilo que nós vimos foi estes e-marketplaces a crescerem, a terem muitos fornecedores que não tinham loja online e que muito rapidamente perceberam que o tempo que demoravam a fazer uma loja online e a conseguir ter todas as técnicas de comunicação para atrair clientes para a sua loja desconhecida online, demoraria muito tempo e implicaria um esforço muito grande e muito rapidamente conseguiriam vendedores que estivessem presentes nestes e-marketplaces. Claro que há desvantagens com estes e-marketplaces, é que quando se está num centro comercial tem que se pagar uma renda ao centro comercial e aqui é a mesma coisa, não é? Quando se está num e-marketplace é preciso pagar uma comissão para se estar nesse sítio onde já passa muita gente, onde não se tem que fazer um grande esforço para conseguir atrair clientes, basta lá colocar os produtos. Inclusivamente estes e-marketplaces, aqui por causa da referência ao price bundling, estes e-marketplaces inclusivamente fazem packs de descontos com vários produtos de diferentes categorias e isso acaba por ser bastante vantajoso para o cliente e para os fornecedores conseguirem também escoar os seus produtos mais facilmente. Eu queria dar o exemplo da DOT. A DOT é um e-marketplace português que até fevereiro estava um bocadinho adormecido, estavam a ter algumas dificuldades, inclusivamente em angariar fornecedores. Porquê? Porque ainda não era muito conhecido, não tinha muito tráfego e como não tinha muito tráfego, o preço que os fornecedores teriam que pagar para estarem presentes na DOT exigia um grande esforço sem grande garantia de retorno nas vendas. E aquilo que aconteceu, e eu assisti isso de perto, é que a partir do momento em que começou a pandemia, as pessoas ficaram em casa, precisavam de fazer compras, a grande distribuição, os grandes hipermercados nas lojas online da grande distribuição não estavam a dar resposta em tempo útil, estavam a dar resposta de um mês, e aquilo que aconteceu foi que a DOT começou a ter produtos de pequenas mercearias, de pequenos supermercados que não tinham o seu negócio online, não tinham nada online e começaram a investir neste e-marketplace e começaram a vender porque os consumidores viram neste e-marketplace uma solução para os seus problemas, para encontrarem os produtos que tanto precisavam, em termos de variedade, de sortido, portanto de todas as categorias, com um único pagamento, com um site que gerou confiança e que depois inclusivamente tinham descontos a partir de um determinado valor de preço. Portanto, aqui os e-marketplaces como uma solução para as empresas também entrarem no digital. Não estou com isto a dizer que o e-marketplace veio substituir a loja online, estou assim a dizer que é um outro modelo de negócio digital complementar e que permite de forma fácil e rápida conseguir tráfego e conseguir vendas para o produto, embora tenha aqui muitas desvantagens no que diz respeito à dependência depois do próprio marketplace para a venda e ainda às comissões, altas comissões que estes marketplaces cobram por cada uma das vendas. Eu faço este paralelismo entre ter a minha loja própria de rua ou ter uma loja no centro comercial. Naturalmente a loja no centro comercial eu vendo muito mais, mas a renda que eu pago também é muito mais cara, não é? Simplesmente se eu tiver a minha loja de rua eu tenho que investir muito mais em comunicação para atrair clientes para a minha loja que ninguém conhece. E é sobre isso que eu gostava de terminar esta comunicação, é sobre os meios de comunicação digital que se tem que investir para conseguir atrair os clientes para o nosso negócio digital. Portanto, um primeiro aspecto por onde eu comecei é que o consumidor é um consumidor cada vez mais digital, está no digital, usa os meios digitais e precisamente por causa da sua necessidade de estar em casa e de querer voluntariamente evitar sair, o que antes não haveria essa barreira, porque a loja física acabava por ser um local de experiência e continuará a ser, simplesmente com outro tipo de cuidados, e as pessoas neste momento ainda têm alguns receios, mas a loja física é um lugar de experiência e, portanto, havendo para estes produtos de maior necessidade, em que a pessoa procura online, há uma maior predisposição do consumidor para estes meios digitais. Ter um negócio digital não é por si só uma solução. Precisamos de ter, sim, as nossas lojas online, precisamos de ter as nossas lojas online a funcionar com uma capacidade operacional e logística que seja compatível
com a arquitetura do próprio website, precisamos de estar nos principais marketplaces onde estão os nossos consumidores. Só para dar um exemplo muito simples de perceber, vamos imaginar que eu tenho um hotel ou que tenho um turismo rural. Eu posso ter um site muito bonito do meu hotel ou da minha unidade de turismo rural, mas se eu não tiver presente no Booking, o meu hotel não existe, apesar de eu ter um site muito bonito. Portanto, eu tenho que perceber que há um marketplace que é determinante, onde o meu consumidor vai procurar, ou se tem uma unidade de turismo rural e se há um marketplace, por exemplo, o Airbnb ou o Rentalia, que são plataformas em que as pessoas que procuram este tipo de negócios procuram, eu tenho que lá estar, porque se não estiver lá, para todos os efeitos não existe. E, portanto, é isto que eu tenho que perceber, não basta só ter uma loja online, eu preciso estar presente também nos marketplaces, onde estão o meu cliente-alvo. E depois tenho que encontrar todas as técnicas de comunicação digital para conseguir atrair clientes para o meu negócio digital. Desde logo os display ads, seja no Google, através do Google Ads, seja através das redes sociais e, portanto, usar as técnicas de publicidade, de posts patrocinados nas redes sociais onde está o meu cliente-alvo, todas as técnicas de Search Engine Marketing e, portanto, de pagamento de keywords para que consiga que o meu site apareça nos primeiros resultados dos motores de busca através de resultados patrocinados e depois Search Engine Optimization, ou seja, conseguir otimizar o meu website para que o meu site apareça às pessoas que efetivamente me procuram. Tudo isto, todos estes meios de comunicação digital têm que estar alinhados com aquilo que é o meu posicionamento e, portanto, pressupõe todo um trabalho de marketing a montante estratégico em que eu tenho que saber o que é que tenho para oferecer, em que é que sou diferente e quem é o meu público-alvo e aqui sempre a pergunta para 1 milhão de euros, né, é sempre esta, que é se o meu cliente não sabe que eu existo, então como é que me irá procurar? Quais são as keywords que vai procurar no Google? Quais são as keywords que irá procurar nas redes sociais? Quem é esse cliente e que características sociodemográficas é que terá para eu poder definir nas redes sociais o meu target? E isto pressupõe todo um trabalho de marketing a montante, que é estratégico e que tem que ser muito bem pensado. De nada vale eu se dominar muito bem Google Ads, as técnicas de SEO, trabalhar muito bem com o Shopify para fazer uma página de e-commerce muito bonita ou determinar ou conhecer os principais e-marketplaces, se não tiver bem montada e bem sedimentada uma estratégia de marketing para saber qual é o meu posicionamento, em que é que me diferencio da concorrência e quem é o meu público-alvo e como é que o meu público-alvo irá procurar uma solução para o seu problema. Porque se eu souber como é que ele vai procurar, em que meios, com keywords, quando e quem é que ele é, com características, mais facilmente eu consigo identificar quais são as redes sociais, quais são as keywords de SEO e de SM que tenho que apostar, qual o target em que tenho que apostar em display ads, para conseguir atingir esse meu público-alvo. Em termos de distribuição, há também aqui e para fechar aqui o link àquilo que eu estava a dizer no início, que é o consumo mudou. O digital estava muito vocacionado para, e o negócio de e-commerce muito vocacionado para serviços e para os bens, moda, viagens, experiências, e cada vez mais aqueles produtos de primeira necessidade, nomeadamente o agroalimentar, estão a entrar também no digital. Portanto, aqueles produtos que nós comprávamos na mercearia do outro lado da rua, naquelas mercearias de bairro,
precisamente por causa do confinamento, tiveram necessidade de entrar no digital e, portanto, até já está a haver um movimento e marketplace de nicho, até muito na área do sustentável e dos produtos locais, para que até esses mesmos produtos que não estavam de todo vocacionados para o digital, este contexto de confinamento e das pessoas evitarem sair de casa para lojas físicas, mesmo que em bairros locais, até esses mesmos produtos do agroalimentar estão a entrar nestes negócios digitais e até há um maior contacto entre o consumidor final e o produtor, até quebrando alguns canais de distribuição intermediários, como retalhistas. Portanto, há mais a tendência do consumidor online fazer compra direta aos produtores de produtos alimentares. Há já esses movimentos por parte de algumas associações de agricultores para conseguirem escoar os seus produtos e para poderem trabalhar também aquilo que é os produtos agroalimentares sustentáveis e associados a uma determinada região, e portanto isso é também uma tendência que está a ser trabalhada. E eu assim termino com estas ideias-chave sobre o contexto de consumo e comportamento de consumo e essas grandes mudanças que a mudança do mundo trouxe também aos negócios, mas também ao consumidor, a importância de se trabalhar o digital com estratégia e dos modelos digitais de negócio digital estarem em constante evolução e devemos trabalhar a comunicação e a distribuição. De nada vale termos um negócio digital com uma grande comunicação, depois não tivermos a capacidade de distribuição operacional e logística. Beatriz, muito obrigado por esta fantástica apresentação. Beatriz trouxe-nos então aqui realmente este mundo em mudança, que tem tido fortes implicações naquilo que também é a forma como consumimos, um consumidor cada vez mais digital, e trouxe-nos aqui um conjunto de dicas práticas de como conseguir chegar a esses clientes, como é que temos que mudar para também mudar os nossos negócios para chegar a esses clientes alvo, com tónica naquilo que é muito importante e que muitas vezes falamos nas nossas sessões dos programas avançados que desenvolvemos, que é a questão de termos uma estratégia de marketing nesse sentido, uma estratégia pensada e estruturada de como lá chegar. Obrigado. Vamos deixar depois também, se tiverem questões, para o final, e a passar então a palavra ao Tiago Nogueira para realizar a sua apresentação. Boa, obrigado Nuno. Deixa-me só tentar compartilhar, que ele não me está a deixar, diz que eu não consigo partilhar a tela. Quando me des permissão. Boa, Nuno, muito obrigado. Obrigado a todos por estarem desse lado. Obrigado, Beatriz. Fizeste-me descrever aqui uns apontamentos para começar a minha apresentação, dando aqui algumas notas sobre o que tu disseste e referindo alguns pontos que acho que são muito importantes e que eu não vou falar, mas acho que, como eu se calhar não tenho isto pensado para 20 minutos, ou pelo menos se calhar até vou-me alongar um bocadinho mais, quero começar por aqui. Uma das primeiras coisas que tu disseste, que é muito importante e que faz sentido quando falamos em e-business, é que eu acho que hoje em dia podemos falar em empreendedorismo e hoje em dia podemos falar nestas derivações que vêm daqui por causa do digital e por causa da internet, porque eu acho que nunca foi tão fácil ter um negócio como é hoje em dia, em que nós rapidamente conseguimos, através de um pequeno alojamento e de um pequeno domínio, ganhar visibilidade. Esta visibilidade, como a Beatriz disse, ela é, digamos assim, uma miragem, ela é uma ilusão. Quando as pessoas pensam que, ok, eu crio um site e tenho um negócio online, isto é completamente mentira, e eu acho que em Portugal estamos a caminhar para tentar iludir as pessoas disso e estamos a fazer isso mal. Porquê? Porque eu já estive a acompanhar alguns negócios de pessoas que investiram e nunca estiveram preparadas para investir realmente no digital, porque elas estão preparadas para investir na parte tecnológica que é necessário, mas nunca pensam em duas coisas que são muito mais importantes, que é, sem dúvida, a parte da comunicação e a parte logística. A parte logística foi o que fez com que, nesta situação de Covid, muitas das grandes empresas, como por exemplo, vamos buscar o caso da Auchan,
A Auchan, na altura, quando o Covid começou e as pessoas no continente começaram a ver as suas empresas com 1 mês, 2 meses, se fosse preciso, de espera, as pessoas começaram, olha, vamos ao Auchan, o antigo Jumbo, vamos ver se eles têm esta oportunidade de encomendar. E entraram num sistema muito mais estranho, que é a fila de espera. E as pessoas viram, fila de espera? Uau, eu já não vejo isto há 10 anos atrás. Mas é muito engraçado porque foi uma forma que eles tiveram para que os servidores aguentassem. E agora sim, aqui podemos dizer uma coisa engraçada, que é, tu até podes dizer que não tens plataforma logística para aguentar passar 200 encomendas por dia para 7.000, e isso é completamente compreensível porque há o fator humano por trás e outras tantas coisas, mas teres um servidor para aguentar isto quando estamos a falar de uma empresa deste calibre, aí pelo menos já deviam estar mais bem preparados e provavelmente foi um grande erro. E este para mim é a grande dificuldade do e-commerce e de escalar o mesmo, é quando chegamos para a questão logística. E a questão logística, quando vamos falar em picking e por aí fora, não é? Chegamos à parte de é muito mais difícil otimizar encomendas e é muito mais difícil também otimizar os gastos que existem. E por isso é que entra aqui uma coisa muito importante que a Beatriz disse, que na minha opinião, que já tem alguma experiência nisto, que é quando nós falamos de loja online, o meu conselho é nunca criar uma loja online para um produto nosso. Se nós vendemos um produto que mais várias pessoas também vendem, nós temos a necessidade de ser considerados, por exemplo, um retalhista, uma multimarca e por aí fora. Mas se nós temos um produto nosso, criado por nós de raiz ou que somos os primeiros a ter, os e-marketplace, como a Beatriz falava, são a melhor coisa para fazer a validação do modelo de negócio. Porque reparem, nós temos aqui o facto de que, ok, vamos ficar sem uma margem de lucro, é verdade, vamos perder ali uma percentagem, mas pensem assim, nas lojas online já fazemos descontos, ao criar uma loja temos um investimento, ao investir em publicidade vamos ter um investimento, então aquilo que nós vamos dar ao marketplace, quer seja muito ou quer seja pouco, vai colmatar este gasto que nós não o vamos ter a priori. Então o que eu recomendo sempre é ir para os marketplace. Até porque eu vos digo, eu trabalhei nesta introdução que o Nuno fez, eu trabalhei numa loja muito grande que num país em específico vendia mais através de um marketplace do que vendia através da própria loja. Reparem, estamos a falar de uma loja gigantesca. E o porquê? Porque quando nós falamos da internacionalização, nós achamos que as pessoas estão preparadas automaticamente por comprarem na Bélgica, na Alemanha e na Itália, os gregos vão estar automaticamente preparados. E muitas vezes não acontece. E temos aqui enormes barreiras durante todo este processo. Primeiro, porque as pessoas, como a Beatriz falava, há N de features dentro do site que não existem e que são super ambicionados, digamos assim, por esta cultura. Depois temos a parte da tradução que dizemos, não, temos 5.000 produtos, infelizmente não temos investimento para traduzir todos, e esses países, como nós sabemos, ou quase todos na Europa, todos querem falar a sua língua e o português é que é o único que fala a língua de todos, ou o inglês, e é isso que nós vemos na questão do turismo, é uma boa paralogia que podemos fazer, mas o que nós vemos é que esta questão do e-commerce é muito mais do que criar uma loja online. E o grande erro também de criar uma loja online é o tráfego, porque muitas vezes as pessoas pensam é só mandar pessoas lá para dentro e é o primeiro erro que se comete, estamos a trabalhar pessoas não qualificadas. Então a minha apresentação começa com isto, que é, será que este mundo está cada vez mais digital? Eu acho que, na verdade, o nosso mundo não está mais digital, eu acho que cada vez mais o nosso mundo é digital. Para aqueles que têm filhos e para aqueles que têm amigos mais novos, vão começar a ver que chegam junto de alguns deles e perguntam quanto tempo passam no Instagram e há alguns deles que passam 2, 3, 4 horas no Instagram. Estamos a falar de tempo acumulado por dia. Se vocês pensarem, aquela pessoa fica 3, 4 horas a olhar para um aparelho, só não vive dentro dele porque não dá e só não passa mais tempo se calhar porque não pode. O que é que isto significa? Que nós vemos que o comportamento do utilizador está mesmo a mudar muito. E o que é que isto significa? Novas oportunidades para nós nos impulsionarmos e criarmos novos negócios. Às vezes o que acontece é que como nós estamos muito dentro da nossa caixinha e estamos a olhar para aquilo que já fazemos e onde é que podemos melhorar o que fazemos, nunca pensamos em como é que nós podemos ir para novas áreas de negócio. E o que eu acho mais importante nesta vertente do digital é que cada vez nós vemos mais que o digital está cada vez mais centrado nas software as a service companies, como por exemplo o caso da Netflix, o caso do Evernote, da Dropbox e por aí fora. São basicamente softwares que nos vendem.
Isto mostra que aquele modelo tradicional que nós conhecemos do produto apenas também veio mudar muito. Não só para o lado das empresas, também para o lado dos profissionais que podem cada vez mais dar coisas novas. O que nós também vemos é que a cada minuto que passa, a cada ano que passa, as coisas vão mudando. Reparem como é incrível que de 2018 para 2020 o Instagram tenha mais que triplicado a quantidade de pessoas que andam a fazer scroll. Estamos a falar de 174 mil para 694. Isto já nos indica que o comportamento do utilizador é cada vez mais as pessoas estão no digital. E temos aquele problema, e que é mesmo um problema que nós dizemos que há redes sociais para pessoas jovens e há redes sociais para pessoas mais velhas. E isto aqui vem automaticamente desmistificar isto, que é, estão quase todas as pessoas a ir para as redes sociais que são trend, aquelas que são tendência. E que também vemos que cada vez mais, como a Beatriz dizia muito bem, o utilizador hoje em dia, que nasce a partir do século XXI, se vocês forem ter com ele, a internet para essas pessoas é a Google, como alguém me dizia há pouco tempo. Para essas pessoas a internet é a Google porque já sabemos que hoje em dia, como dizia a Beatriz, o Google é muito importante, o Facebook é muito importante e isto significa que para o nosso negócio esta presença tem que ser quase fundamental. Mas é o que eu vou falar mais à frente, que saber fazer isto é um conjunto de tecnicidades que deve saber quer a pessoa que esteja mais no top level da empresa, mas também aquela pessoa que está no chamado pôr a mão na massa. Porque ambos têm que estar, digamos assim, a ver a mesma big picture e têm que conseguir entender para onde é que está a remar e o outro conseguir otimizar o que está a fazer. O que é que nós também vemos? Vemos cada vez mais a população portuguesa a comprar mais online. Porquê que também compra mais online? Eu não sou daqueles que diz que o Covid-19 veio acelerar a transformação digital das empresas, não. Eu acho que o que veio acelerar a transformação digital das empresas foram realmente os utilizadores que sentiram a necessidade de, ok, eu não posso sair de casa, tenho aqui um inconveniente, tenho automaticamente que ir pesquisar. E como a Beatriz dizia aqui um caso incrível que é o caso da DOT. A DOT teve uma mega campanha de lançamento e provavelmente deve ter sido em Portugal o maior beneficiado do Covid-19. Porque basicamente é um marketplace que agrupa tudo o que quer ser agrupado e as pessoas ali têm a facilidade de chegar até ali. Aqueles que não queriam ir para o DOT, se calhar por terem taxas muito altas de comissões, disseram assim, ou vou para o DOT ou não vendo, porque não posso abrir a minha loja, e automaticamente há sempre aqui um que vai ser lesado, mas há sempre um que também sai a ganhar. O que nós temos que nos dar por contentes é que vemos que em Portugal a população acompanha aquela tendência do mundo e continuamos a estar um bocadinho acima da média mundial no que diz respeito a esta questão da população. O que é que também se espera é que a população portuguesa até 2025, 60% dela compra online. E quando dizemos que compram online, estamos a falar de qualquer coisa, desde uma viagem no Booking, no TripAdvisor, que também foi um excelente exemplo que a Beatriz deu, que uma das coisas mais importantes para a indústria hoteleira e ao mesmo tempo mais ameaçadora é o Booking e o TripAdvisor. É as pessoas deixarem até para determinados hotéis, ir mesmo ao encontro deles, porque reparem, quando falamos em Booking e em TripAdvisor, falamos em duas companhias gigantescas que controlam dois monopólios ali à volta e que sabemos que têm uma quantidade gigantesca para investir na parte de publicidade paga, investimento esse que nós, se tivermos um hotel ou uma cadeia de hotéis pequenina, nem conseguimos concorrer com eles e nem vale a pena entrar nessa guerra. O que é que nós vemos que o e-business nos deu? A principal coisa para mim, e que cada vez nós devemos focar-nos mais enquanto empresas, é a parte dos segmentos de nicho. É começar a encontrar aqui 3 ou 4 tendências que começam a surgir, 3 ou 4 nichos. Reparem, aquilo que quando o Covid-19 começou a surgir, e estávamos a falar há pouco sobre férias, uma das coisas que as pessoas deixam de fazer é férias. Mas o facto das pessoas deixarem de fazer férias significa que têm dinheiro para investir noutra coisa. E ter dinheiro para investir noutra coisa significa que elas vão gastá-lo. Maioritariamente elas vão mesmo investir esse dinheiro. E significa que há uma oportunidade para outras empresas de ir ao encontro disso. E uma das necessidades que as pessoas tinham era piscinas para casa. Estava esgotado na Decathlon, estava esgotado em outras tantas lojas. E quem é que beneficiou disto? Se vocês virem aquelas tradicionais lojas que chamamos dos chineses, que também tinham esse equipamento e que também puderam vendê-lo e potenciá-lo. Reparem, era uma excelente oportunidade para uma loja online escoar todo o seu estoque, porque se vocês virem, a partir do Google Trends, isto foi realmente uma tendência.
Depois, outra coisa que nos permite é trabalhar a personalização de país para país. Temos que também começar a sair um bocadinho da bolha e perceber que um site deve ser igual para tudo e para todos. Não é? Eu, basicamente, se for uma pessoa que só tem interesse por futebol e entrar num jornal desportivo, eu se calhar não quero ver handball ou hóquei. E a mesma coisa quando eu entrar, por exemplo, no Continente e o Continente souber que eu não gosto de carne ou que eu sou vegetariano, não me vai dar carne. E isto aplica-se às diferentes culturas e às diferentes formas de trabalhar. Reparem, se formos se calhar para a Arábia Saudita, onde eles trabalham de quinta a domingo, neste caso de domingo a quinta, eles têm ali a sexta e o sábado de fim de semana. Se nós ao sábado não temos ninguém a trabalhar no Customer Support, o que vai acontecer é que vamos dar ali um intervalo demasiado grande para não responder àquela pessoa. Outra coisa que nos permite aqui muito boa também é dinamizar os preços de forma constante e dinâmica. Para quem trabalha naquelas empresas difíceis e muito concorridas, como por exemplo as Rent-A-Car e por aí fora, uma das coisas que nós nos apercebemos é que os preços podem variar várias vezes ao dia. E a questão de conseguirmos ter aqueles robôs que nos vão consultar o preço dos nossos concorrentes constantemente faz com que eu consiga variar este preço e as flutuações aconteçam. Que vai mais uma vez ao encontro daquilo que a Beatriz também dizia de a questão das pessoas compararem mais e que eu já mais à frente também vou tocar nesse ponto que acho que é muito interessante. E a capacidade de nós sermos encontrados como um especialista. Já vemos, e é uma tendência que começa a acontecer, que a pessoa deixa de procurar cada vez mais pelo mais barato, e é algo que nós também queremos sair de cena, mas que também nós vemos que as pessoas começam cada vez mais a procurar pelo melhor. As pessoas começam a preferir o melhor e a qualidade, em vez de apenas o mais barato. O que é que nós vemos? O consumidor online por país. Reparem que nós temos aqui Holanda a crescer gigantescamente e Portugal andamos para aqui abaixo e estamos aqui neste pequenino. O que é que significa? Que basicamente nós, a nível empresarial, vamos crescer online, também a nível que o consumidor também vai crescer. Se crescermos todos do mesmo forma e dizermos assim, vamos todos para o online, vai haver alguns que não vão ter vendas e sem vendas acabamos por não ter pessoas para trabalhar lá. Depois vemos também a parte do crescimento do e-commerce por país. Uma das coisas mais engraçadas que eu já experienciei numa altura da Black Friday há uns anos atrás foi que o país que pesquisava mais por a palavra Black Friday na Europa era a Roménia. O único país na altura que não estava a fazer campanhas, onde eu trabalhava, para aquele determinado país. Ora, reparem, quando este é o país que pesquisa mais por Black Friday, se nós tivermos uma campanha de investimento muito focada neste país, pode ser uma enorme oportunidade para nós entrarmos a todo o gás e conseguimos realmente chegar lá e trabalhar isto que é a internacionalização. O que é que se sabe? Que 62% das empresas acreditam que estão a faltar oportunidades para esta parte aqui dos mercados globais, segundo o E-Consultancy. Mas também o que é que isto nos diz? Que nós temos que, então, parametrizar muito bem e ver que passos é que nós queremos dar para a internacionalização no digital. E uma das coisas mais importantes, então, que já sabemos, é saber se temos o preço correto para entrar em determinados mercados. E uma das coisas que nós, na parte de prestação de serviços em Portugal, acabamos por ter e ajuda a nossa internacionalização neste tipo de empresas, é a parte do preço e do custo por mão de obra. Porque sabemos que temos um custo muito competitivo comparado a outros países da União Europeia, países como a Itália, como a França ou como o Reino Unido, na altura, e também sabemos que há outros países que têm um custo muito mais baixo que nós e que eu acredito que daqui a uns anos possa ter aqui algumas complicações para o nosso lado pelo facto de eles poderem oferecer uma mão de obra muito qualificada e a um custo mais baixo. Depois, outra das coisas muito importantes e que as empresas no e-commerce, as grandes, sofrem, basta vocês irem ver o que acontece com as maiores lojas de e-commerce em Portugal e vocês vão ver que muitos dos comentários que existem, quer na parte de social media, quer em Google My Business, é relativo ao transporte. Porquê? Porque o transporte, o produto veio danificado, a caixa veio toda amassada, disseram que iam passar aqui entre as 8 e as 6 e não passou ninguém e agora diz que não estava ninguém para entregar. Isto significa que, reparem, a transportadora não é nossa, mas automaticamente, para aquelas pessoas menos digitais, há uma associação de, ok, o transporte atrasou-se, a culpa é da empresa XPTO, porque eu paguei-vos a vocês. E esta dependência que ainda existe no e-commerce da parte logística é aqui quase aquele calcanhar daqueles que é muito necessário nós irmos junto das pessoas e começarmos a educá-las. Outra das coisas que nós sentimos também está relacionada com os pagamentos de todos os níveis.
Nós em Portugal, reparem, ainda utilizamos a referência multibanco e ainda utilizamos o envio à cobrança. E o envio à cobrança é capaz de ser o pior meio de pagamento que existe no mundo. Enviar à cobrança, nós só recebemos o produto depois de o pagar e depois abrimos e está lá uma pedra. Isso aí não é seguro de todo. Temos outros meios de pagamento muito usados em outros países e que o grande problema são as comissões que estão associadas, como é o caso do PayPal, por exemplo. Mas vemos que, por exemplo, países como a Alemanha têm métodos de pagamento muito específicos e que utilizam, ou como o Brasil tem a questão do ser parcelado, e que se vocês virem no Brasil é parcelado até 2 vezes e é a forma que nós conseguem para vender. Outra das coisas muito importantes é nós conseguimos ser encontrados. E eu já nem falo da forma orgânica de ser encontrado, mas falo desta forma paga de ser encontrado. Quando nós falamos em, ok, por um determinado produto eu tenho a necessidade de aparecer, eu não preciso de aparecer para todo o tipo de pesquisas, quer seja uma pesquisa mais do topo de funil, onde a pessoa ainda está à procura de eu quero emagrecer, ela não sabe se quer este produto, mas quando ela procura pelo produto específico, por exemplo, camisola XPTO, eu aqui já sei que a pessoa procura por esta camisola, eu se calhar quero aparecer. Mas quando ela procura por uma marca e já está a fazer uma pesquisa de fundo do funil, porque já sabe a marca que quer, do produto que quer, aqui sim eu tenho que aparecer. Então esta variação do budget vai definir se eu apareço numa estratégia mais de topo do funil, ou só de meio de funil, ou apenas de fundo do funil. E depois aquela questão que já falamos do ser traduzindo e compreendido nas diferentes línguas e nos diferentes países. Então, o que é que eu acredito? Que nós temos aqui esta parte dos utilizadores que estão muito mutáveis, não é? O utilizador é muito estranho. Porquê? Porque nós pensamos que ele vai agir de uma determinada forma e muitas vezes ele age de uma que não estamos à espera de todo. E por isso é que nós vemos que o preço não é de todo, ou não é uma tendência atual, o que move o consumidor. E isto aqui é de uma pesquisa de Google Search, na altura partilhado por uma pessoa que trabalha na Google e que eu até vi e tirei este print screen de lá, e que há uma comparação entre o Search Term Cheap, ok? A Search Query que vamos ao Google, e o Search Term Best. E o que é que nós vemos? Que há uma tendência crescente, reparem aqui no caso da Alemanha, que é onde se nota mais, para as pessoas pesquisarem mais por Best, pelo melhor, em vez de Cheap. O que é que significa? Quando as pessoas procuram pelo chip, elas já estão naquela sensação de que lhes vai aparecer, por exemplo, algo como o Wish, que muitos de vocês devem ter sido impactados já no Facebook pela loja, em que vos aparece tudo e mais alguma coisa a preços baratos, porque aquilo basicamente é algo que é de todos para todos. E esta inversão que estamos a sentir é aquela que nós devemos ir acompanhando ao longo do tempo. Então, conhecer este comportamento do utilizador é meio caminho andado para nós conseguirmos perceber as suas expectativas e ir ao encontro delas. Então aqui, o que nós percebemos é que a publicidade online é, sem dúvida, o calcanhar daqueles das empresas, porque, como eu já tinha dito, é um conjunto de tecnicidades que têm que ser aprendidas e depois porque há determinados setores onde a concorrência é muito grande e que muitas vezes não conseguimos ir bater de frente contra estes aqui. O que é que nós sabemos? É que um custo muito mais reduzido e muito mais controlado. A qualquer momento eu paro se as coisas não estiverem bem. Vou conseguir mensurar tudo aquilo que eu faço, detalhe por detalhe, quer seja por aquisição, quer seja por conversão, quer seja por lead, quer seja por clique. Consigo trabalhar vários formatos se vi que a minha marca não se adequa a um formato em específico. Consigo perceber quais é que são as audiências que eu quero impactar, em específico até audiências que têm 13 ou 14 anos, não conseguindo, claro, dessas retirar dados por questões legais. Consigo ter uma cobertura geográfica mundial, consigo estar às 7 horas na Arábia Saudita a um custo por like se calhar de 1 cêntimo no Facebook e estar no Reino Unido a um custo por like de 76 cêntimos ou 76 libras. E depois sabemos a rapidez de implementação. Quero meter um outdoor, tenho que projetar tudo, tenho que mandar produzir e tenho que dizer vai ser ali naquela zona. No digital só tenho que criar o copy, criar a imagem, criar o objetivo e a estratégia, mando para o ar e rapidamente as plataformas que eu uso vão-me aprovar isto. Reparem, é muito giro olhar para trás e ver que este era o primeiro banner, estamos a falar de uma publicidade display, em 1994, no Hotwired, ok? Reparem que isto teve uma percentagem de clique de 44%. Imaginem verem aqui muito texto à volta e lá no meio do texto verem isto. Não há nenhum melhor CTA do que este, não é? Saber se as pessoas vão clicar.
Sabem que se fosse hoje, qual é que seria esta percentagem média de cliques numa publicidade display? 1 a 2%. Num caso muito, muito bom, seria 2%. O que é que isto significa? Que em 1994 os utilizadores estavam no desconhecido, clicavam em tudo e mais alguma coisa. Estávamos a falar realmente daquilo que eram os early birds, das pessoas que iam para a internet, os early adopters. Hoje em dia nós olhamos para isto e nós já estamos a olhar para a publicidade numa forma ad-blinded. Muitos de vós já utilizam os adblockers e quem faz publicidade já começa a encontrar esse problema no dia-a-dia e que eu tento nas aulas sempre desmistificar e aconselhar as pessoas a não utilizar isto, porque senão o que nós vamos fazer é travar aqui um modelo de negócio que para nós também é bom em empresas e nós não queremos isto, mas acima de tudo consciencializar para que há meios, como é o caso do display, que devem ser usados muito nesta fase de notoriedade, de dar a conhecer a empresa. Não queremos que as pessoas cliquem, se clicarem é um plus, mas não é o nosso KPI, mas acima de tudo perceber. Mas também olhar para a parte da consciencialização e perceber, não são só os consumidores que estão mais exigentes, as empresas também. Isto foi um print screen que eu tirei de uma vaga que estava no LinkedIn e não foi das piores de todas, eu não me encontrei pior, em que basicamente querem que uma pessoa saiba tudo, desde parte de social media, desde parte de e-mail, desde parte de digital marketing. Reparem, até metem digital marketing fora de social media, fora de e-mail. Metem coisas como a parte de analisar resultados, de conversão, de tráfego, metem a parte de marketing software, metem um Active Campaign, metem um MailChimp, metem determinadas coisas e eu olho para aqui e vejo outra vez social media, vejo SEO. E sabem o que é que depois eles querem para este cargo? Entry level. Mas é isto que o mercado está a pedir e é isto que realmente nós temos que nos começar a habituar, que o mercado está a pedir isto porque isto são um conjunto de tecnicidades e que isto é quase como saber ler, escrever e somar, porque estamos a entrar numa era tão digital que começamos a perceber que se eu não sei fazer isto, eu não vou para a empresa para enviar e-mails nem para mandar e-mails do cliente para a equipa de design e do cliente para a equipa web, não, eu tenho que saber fazer alguma coisa. Eu tenho que aportar valor mais do que dizer que eu comunico, não. Infelizmente o digital hoje em dia pede que eu seja um especialista técnico. E também o digital veio trazer novas funções, como este caso aqui que eu trouxe só para vos elucidar um bocadinho, que é o Emoji Translator que apareceu aqui na BBC. Os skills que o mercado procura são alguns daqueles que vocês veem à vossa frente. Vai desde Google Ads, desde saber trabalhar a rede de pesquisa, a rede shopping, a rede display, a rede YouTube, saber trabalhar Facebook, todo o tipo de objetivos, todo o tipo de formatos. Instagram, saber o que é isto do SEO, quer seja o SEO técnico da construção de um site, quer seja o SEO on-page, na construção de conteúdos, na arquitetura de informação. Olhar para as ferramentas analíticas, saber medir. Eu meti aqui o caso do Google Analytics porque é aquela que é mais usada por ser gratuita, até 100 milhões de pessoas de tráfego por mês, mas não se esqueçam o caso, por exemplo, das Bing Ads, que nem toda a gente em todos os países utiliza Google. Outras pessoas, por muito pequeninas que sejam, 4 a 5% ou menos, também podem ir para esses motores de pesquisa. O caso de saber trabalhar LinkedIn, o caso de saber trabalhar e-mail. O mercado está saturado de profissionais e o que agora indica é que são os melhores profissionais que se vão destacar. E nós, enquanto empresas, queremos os melhores a trabalhar para o nosso lado. Por isso é que nós caminhamos nestes cursos que desenvolvemos, nestas formações avançadas, para formar também os melhores especialistas, mas também para dar aquilo que são as ferramentas práticas para que as pessoas também possam saber trabalhar no dia-a-dia mais do que saber apenas o conhecimento geral. O que é que estas empresas procuram nos profissionais? Procuram tecnicidade muito elevada, pessoas autodidatas que saibam responder a um problema, mesmo não o sabendo, indo procurar, porque a informação está na internet, que sejam proativos, disruptivos, que tenham conhecimento de negócio e capazes também de progredir e aprender outras áreas da empresa onde possam complementar. E sabemos que o digital serve para dois tipos de pessoas. São os top level na área diretiva e na área superior que vão conseguir ter uma visão de o que é que se está a fazer e de que forma é que se está a fazer, e temos os practitioners que não precisam de ser lower level de todo, mas que são aqueles que metem a mão na massa e que conseguem guiar a estratégia no digital. O top level quer conhecer tendências, saber e interpretar. O low level aqui, este practitioner, o que é antecipar-se à tendência, saber fazer, conseguir fazer, mensurar e otimizar e especializar-se numa área e ir praticando 3 ou 4 ao mesmo tempo.
E por isso é que eu digo, este profissional digital que todos queremos é um canivete suíço e caminhamos para aí e é por isso que temos que trabalhar. E desculpem se me alonguei muito. Ok, Tiago, muito obrigado também por esta fantástica apresentação, que tocou nesta componente também da digitalização dos negócios do ponto de vista das empresas, ou seja, que as empresas também têm que se capacitar nesse sentido, e que nesta parte final nos trouxe também esta perspectiva daquilo que é a capacitação do outro lado, ou seja, de profissionais que cada vez mais as empresas exigem para estas áreas, que não têm necessariamente que ser profissionais que saiam, como referiste, do top level, os gestores das grandes empresas, mas muitas das vezes também profissionais capazes de ser o tal canivete suíço nas PMEs nacionais. 98% do tecido empresarial em Portugal é composto por PMEs, sabemos que em algumas os técnicos de marketing são tudo e absolutamente mais alguma coisa, às vezes é o próprio gestor, que é o gestor de comunicação, de marketing financeiro, tudo mais o resto, e portanto saber dominar realmente principalmente estas tecnicidades que permitam estar no online são cada vez mais importantes, e a capacitação dos profissionais nesse sentido também é muito importante. E abrir então aqui o espaço para um conjunto de perguntas por parte dos nossos participantes. Eu, na altura, sinalizei logo aqui uma pergunta que nos foi colocada pela Ana Rachel, que refere, gostava de saber algo sobre e-business para serviços, por exemplo, atendimento em saúde e educação. Querem dar aqui algumas dicas relativamente à forma como podemos digitalizar negócios, tornar negócios digitais nestas áreas que a Ana Rachel refere? Eu posso começar desde logo, enquanto professora do ensino universitário, e que em março tivemos a nossa atividade letiva suspensa presencialmente. Os professores, e não foi só do ensino superior, mas os professores de todos os níveis de ensino, tiveram que se digitalizar em termos daquilo que é o serviço que prestam, e tiveram que, de uma semana para outra, identificar aplicações, softwares, para poderem ministrar as suas aulas, inserem unicamente de uma forma expositiva através de uma câmara, e para poderem tornar aquilo que era a interação que tinham em sala de aula através de outras ferramentas digitais. E aí sim apareceram negócios de softwares e de plataformas, algumas já existiam, mas até eram muito pouco conhecidas, e portanto os próprios professores acabaram por, de forma natural, pesquisar. Eu estou-me a lembrar do Padlet. Existem várias plataformas de interação com os estudantes, seja para acompanhamento de trabalhos práticos, para poder fazer simulações de projetos, e portanto houve e há espaço cada vez mais para o desenvolvimento de negócios digitais à base de plataformas, softwares de ensino à distância. Até ao nível do atendimento, eu não sei se era, uma vez que a pergunta falava aqui no atendimento, não sei se era bem aqui a pergunta, mas, por exemplo, nós hoje dirigimos-nos a uma loja, a um serviço público, e temos que aquilo que era o sistema digital de disponibilização de senhas, era dentro de portas de um estabelecimento, de uma loja de cidadão, de uma câmara municipal. Havia um sistema de senhas em que as pessoas tinham uma sala de espera. Esse sistema digital em que as lojas, o posto de correios investiram, hoje em dia está totalmente ultrapassado, porque as pessoas já não podem fazer uma sala de espera dentro da loja, mas têm que fazer a sala de espera fora da loja. Ou seja, se nós hoje nos dirigirmos a uma câmara municipal, temos que, ao centro de atendimento, temos que esperar fora do edifício e não dentro da sala de espera. E, portanto, há já até empresas que estão a trabalhar no sistema de organização de entradas, ou
seja, agora já não é os sistemas eletrónicos com aquele visor, com o número da senha, para as pessoas poderem esperar dentro do estabelecimento na sala de espera, mas já estão a ser desenvolvidos sistemas eletrónicos de controle de entradas até um X número de entradas. Acho que a Digma já tem uma solução a esse nível, em que automaticamente há um registro do número de pessoas que entraram através de uma determinada porta e há um visor no exterior em que dá a informação se a pessoa pode entrar ou pode sair, e quando as pessoas saem há também esse sistema eletrónico, ou seja, vemos uma empresa tecnológica que viu que todos os sistemas de gestão de senhas no atendimento com a questão pandémica ficou completamente ultrapassado e tive que reformular todo o negócio para um outro sistema digital, mas adequado a novos contextos. Não sei se quando estava a falar do atendimento ser a este nível, os serviços públicos, os serviços de saúde, etc. Não é? Queres acrescentar alguma coisa, Tiago? Boa. Nuno, faz aí a pergunta outra vez, por favor, só para eu ver se percebi bem também. A contextualização tem a ver com se existem algo, portanto, dicas na área do e-business para a área de serviços, nomeadamente atendimento em saúde e educação. Ok. Pronto, é um bocadinho como a Beatriz disse, ou seja, também a pergunta é assim um bocadinho genérica e deixa assim um bocadinho a pensar, mas o que é que tu começa cada vez mais a fazer? Como a Beatriz dizia, o facto de haver estas salas de espera cada vez mais virtuais, esta noção de eu começo a saber quando é que vai ser a minha vez e por aí fora, tem esta necessidade. Isto também faz que comecem a aparecer cada vez mais negócios e áreas para explorar de empresas para estas falhas que existem no setor, digamos assim. Uma das áreas, por exemplo, que cada vez tem vindo a ser mais trabalhadas é a área das teleconsultas, a parte da telemedicina, que há empresas mesmo que só se dedicam a isso e têm vindo a batalhar a isso há alguns anos, como por exemplo o caso da NOC Healthcare, por exemplo. São áreas basicamente que trabalham na área dos serviços, na área da saúde e que basicamente vêm mitigar um bocadinho aquilo que com a existência do Covid deixam de haver consultas, deixam de haver as presenciais e que vêm criar aqui basicamente uma ligação neste gap que existe entre paciente e médico. Este é, por exemplo, um dos exemplos que já há muito tempo que está a ser trabalhado e que provavelmente neste contexto que vimos agora a passar vão existir muito tantos outros, como por exemplo a plataforma que existe do comerciantes.pt em Lisboa, que coloca comerciantes no marketplace a vender e por aí fora. Assim, de regra geral, é o que me recordo de alguns exemplos. Ok, obrigado. Temos aqui também mais uma questão do João FP. Eu posso responder. Antes de mais, bem-aja à professora Beatriz Casais. Já estou a ver que a Beatriz está a ler a pergunta, então se não se importava. Sim, eu posso responder. Muito obrigada, João, pelas palavras. Não sei se nos conhecemos, não estou muito bem a ver de quem é, mas relativamente à questão dos e-marketplaces, portanto, a má experiência com o e-marketplace ou com o mau funcionamento do e-marketplace. Eu vou aqui buscar uma ideia que foi expressa também pelo Tiago, que é quando eu tenho uma empresa com uma loja online e contrato por outsourcing uma empresa de distribuição em logística e essa empresa de distribuição em logística falha para o cliente, seja mais ou menos experiente no digital, para o cliente foi a empresa, a marca do produto ou do bem ou do serviço que falhou e não a empresa logística, de distribuição e logística. Porquê? Porque fui eu que a contratei e, portanto, se fui eu que contratei por outsourcing uma empresa que teve uma má prestação em meu nome, naturalmente que é a minha empresa que vai ficar mal. A mesma coisa, e por isso mesmo é que quando estamos a fazer uma avaliação e um diagnóstico estratégico, temos que ter em consideração onde é que a empresa cria valor e onde é que perde valor, portanto a análise da cadeia e da rede de valor, com uma noção da estratégia, que o valor da empresa não está somente naquilo que a empresa faz, mas em todos os seus parceiros, quer sejam fornecedores, quer sejam distribuidores, e que acabam por agir um bocadinho
em nome da empresa. A mesma coisa acontece, e portanto fazendo este paralelismo àquilo que é o funcionário da empresa de distribuição que foi mal educado, por exemplo, na entrega da encomenda, para todos os efeitos, para o cliente, quem foi mal educado não foi a empresa da logística e de distribuição, não foi o estafeta, mas foi o funcionário da empresa, do produto que ele acabou de comprar, apesar de ele nem ser meu funcionário, mas a partir do momento em que eu escolho aquela empresa, eu estou a dizer que aquela empresa vai dar a cara por mim. A mesma coisa acontece nos e-marketplaces. Quando eu escolho estar num determinado e-marketplace, eu estou também a encontrar um posicionamento para a minha empresa em função da minha distribuição. É a mesma coisa que ter uma loja no centro comercial que funciona bem, tem um sistema de ar-condicionado interessante, que tem uma boa decoração de Natal, um bom ambiente e é bem frequentado, ou estar num centro comercial que é mal frequentado, tem má iluminação, a música de fundo é muito ruidosa, nem está em ar-condicionado. Eu, que sou lojista nesse centro comercial, não tenho culpa destas condições, mas a partir do momento em que eu escolho estar no centro comercial A, em vez de estar no centro comercial B, todos estes aspectos do centro comercial vão ser afetados, vão afetar o posicionamento da minha marca. E, portanto, a pergunta do João é muito clara, que é, estou presente num e-marketplace, o e-marketplace falha, para todos os efeitos, para o cliente, a minha marca está a falhar. O que fazer nisto? É ir saindo, perceber, de alguma forma perceber o que é que está a falhar, se são as entregas, se é a comunicação, se é o processo de pagamento, se é o facto do e-marketplace carregar ou não carregar. Portanto, eu tenho que perceber quais são os problemas e depois ver se há alguma coisa que eu possa fazer com esse e-marketplace também na relação que eu tenho. Se perceber que a minha escolha, a escolha do marketplace foi má, eu escolhi mal o centro comercial, em vez de estar ali, devia estar noutro centro comercial, melhor frequentado, com melhores condições, que é mais... que é mais credível junto do cliente, e eu tenho que sair e tenho que mudar. E, portanto, eu volto a sublinhar o paralelismo, isto do digital, acaba por ser um paralelismo para o sistema físico que nós temos. O e-marketplace continua a ser o centro comercial e nós escolhemos estar no centro comercial do Colombo ou do Norte Shopping, que é bem frequentado e tem determinadas características, ou preferimos estar naquele centro comercial dos anos 80, que às vezes menos frequentado, muito escuro, nem tem ar-condicionado e até a segurança é um bocadinho questionável. É um bocadinho por aqui, não sei se respondi, João. Queremos estar no Norte Shopping e não no Centro Comercial Brasil, não é? Ok, espero, o João... espero que não esteja ninguém a assistir do Centro Comercial Brasil. Seja lá do Brasil, não é? Ok, então, entretanto, o João só disse que é da Ilha da Madeira, um bem-aja para o João, já me lembro, e espero em breve ir visitá-lo. Não há muito a acrescentar do que aquilo que a Beatriz disse. Tudo que a Beatriz disse é o meu raciocínio e é o que está lógico, que é o que acontece no marketplace é que basicamente muitas vezes mesmo, até o marketplace que nos compra a nós uma remessa, pode acontecer isto muitas vezes, a Amazon chega à beira de uma empresa de eletrodomésticos e diz, quero-vos comprar 30 destes, e muitas vezes acontece que é a Amazon que está a comprar isto, é tudo direto à Amazon, e eles vêm ter connosco e dizem, comprei isto à Amazon e tem um problema, tem que me resolver. E tu não tens, ou tens que explicar ao cliente que é a Amazon que te comprou o produto, que ele é que basicamente é todo o intermediário, já não é apenas o parceiro logístico, é o intermediário, e tu apenas lhe vendeste a ele. Tu não tens contacto direto. E também é outra coisa que tu vais ser lesado se houver algum problema. Ele vai dizer, a empresa XPTO burlou-me, isto correu muito mal, e na verdade foi tudo passado com a Amazon, com o marketplace em específico. Por isso também tens estas duas variáveis, quando consegues intervir e quando estás completamente out da operação e mesmo assim vens a barulho, porque é a tua marca que está lá presente. Por isso é que esta questão da literacia e das pessoas perceberem mais ou menos aquilo que o marketplace quer dizer e o que é que indica, é difícil. E por isso é que eu digo, e para os marketplaces, é apenas um bocadinho daquilo que é estar na internet. Estar na internet é basicamente partilhar o leme com toda a gente e estamos, estamos à chuva. E quem está à chuva molha-se, é mesmo assim. Ok. Tínhamos aqui tempo ainda para mais uma pergunta, se alguém quiser colocar, será também dado aqui o horário, talvez a última. Se não, eu deixava uma pergunta que confesso pode ser um bocadinho
genérica, mas em função da vossa experiência, queria que comentassem esta questão que tem a ver com o facto de haver muito esta discussão hoje em dia se vamos voltar, não será a palavra se calhar voltar, regredir naquilo que é a compra online, ou seja, quando voltarmos a poder estar sobre os efeitos do Covid, há digamos, alguns profissionais desta área que dizem que vamos novamente estagnar nas compras online e outros referem que não, isto é um caminho que se começou, é um comboio que está em andamento de alta velocidade e não vai parar mais de crescer, independentemente de eu, a partir de determinada altura, poder voltar a ter alguns consumos de compra presencial. Qual é a vossa perspectiva a isto? Imaginem que daqui até ao final do ano temos uma vacina, não precisamos fazer tantas compras online como de alguma forma fomos obrigados, vamos voltar aos nossos consumos antigos ou não? Eu posso começar por responder. Primeiro, não quero fazer futurologia, apenas fazer uma leitura daquilo que são os padrões de consumo, mas também de socialização. E aquilo que nós estamos a assistir no que diz respeito ao desconfinamento e, por exemplo, o facto de nós termos grupos de jovens que começam a ser à noite e a fazer grupos grandes, com grandes festas, isto me mostra um aspecto muito importante da socialização. Primeiro, é que as pessoas estão fartas de estar em casa e as pessoas estão saturadas do isolamento e precisam de socializar e precisam de sair. E, portanto, isto tem a ver com uma questão de análise sociológica. Nós precisamos de voltar a estar com as pessoas e precisamos voltar a ter momentos de evasão. E nesse sentido, eu estou em crer que os espaços comerciais não eram apenas espaços de compra, eram espaços de socialização e também de experiência. E por isso é preciso perceber que as pessoas não vão conseguir e não podem, é contra a natura, estarem fechadas em casa para sempre, não podem não morrer de Covid, mas morrem de solidão e de tristeza, e portanto nós precisamos de desconfinar, sim, e vamos olhar para estes espaços comerciais físicos mais como momentos de evasão e de experiência, e não de a necessidade de ir comprar o biquíni ou a necessidade de ir comprar a joia, mas sim um momento de evasão, de socialização, para descontrair. E nesse sentido, as compras online vão se manter, porquê? Porque a pessoa passou por todo um processo em que ultrapassou todas as barreiras de aprendizagem de como é que é este processo da compra online e da pesquisa, mas vai procurar nos espaços físicos mais o domínio da experiência. E por isso mesmo, e de forma assim muito direta e concisa, os espaços comerciais físicos serem mais espaços de experiência, de showroom, que não é somente o showroom dos produtos, mas que permitem uma experiência de socialização e de evasão para o consumidor se divertir e de conseguirem com esse momento de evasão e de experiência criar uma conexão mais forte com a marca, entre a marca e o consumidor, portanto, de criar engagement com o consumidor e depois a própria compra propriamente dita poder ser feita online. Eu vou dar um exemplo: a pessoa pode fazer uma compra no IKEA online, mas às vezes mas gosta de ir ao IKEA para ver as decorações e para poder passear e, portanto, até poder fazer o showroom e poder dar uma volta no IKEA, mas depois fazer a compra online e o produto vir ter a casa. Portanto, cada vez mais o físico ter esta vertente experiencial e de conexão com a marca, porque a questão mais operacional de poder ser feita em casa. Okay. Tiago, vamos continuar a comprar muito online? Olha, eu acho que as pessoas já compravam muito online. Acho que algumas delas vão ter esta necessidade de continuar a comprar online alguns bens e outros não é? Eu vou-te ser sincero, eu vou dar o meu caso. Há determinadas coisas que não gosto de comprar online e há outras coisas que não me importo. Eu acho que se só comprarmos online não vai ser bom para todos. E principalmente por uma daquelas coisas que nós falamos, que é aquela questão logística. Aquela questão de comprar um produto, não gosto, devolvo, manda vir outro, não gosto, devolvo e ando assim, nisto não dá para lojas
pequenas. Dá para a Zara, dá para as Mangos da vida, mas não dá para lojas pequenas. Essas aguentam isto. As pequenas, desculpem a expressão, mas ficam logo rebentadas em custos se isto acontece. E basicamente perdem-se. O que é que isto significa? Significa que, na minha opinião, as pessoas vão comprar mais online e aquela questão que se falava, como houve em outros países, daquela parte do revenge, de vamos gastar muito dinheiro, as pessoas estão muito com medo em Portugal, porque as pessoas estão com aquela ânsia de isto em outubro, novembro, dezembro, isto vai outra vez ficar igual. É isto que as pessoas sentem e estão muito, por isso é que eu digo que as pessoas não vão comprar muito, porque as pessoas estão, e eu sinto isto que é como a Beatriz diz, não gosto de fazer futurologia e não gosto de mandar bitites, mas eu acho que as pessoas estão muito assim, agarradas, e por isso é que nós falamos, não vou de férias, não vou ali, não vou aqui, não vou comprar isto, porque a qualquer momento isto pode mesmo rebentar e queremos estar preparados. No próximo ano, acho que aí sim, quando isto tudo estiver resolvido e houver uma coisa, aí acho que as coisas vão realmente escalar e as pessoas vão se, digamos, deixar ir pelo flow e realmente comprar mais. Acho que há pessoas que tiveram boas experiências a comprar online e vão continuar a comprar, porque viram que é muito mais prático e comprar online é visto como quase dar um presente a mim mesmo, até quando vem o continente já é bom, do que muitas vezes ir à loja e o contacto com as pessoas, porque aquela questão do contacto com as pessoas nunca mais vai ser a mesma e nós nunca mais vamos olhar para uma multidão da mesma forma como olhávamos antigamente. E por isso acho que sim, aqui sempre que possível acho que o online vai prevalecer para uma determinada geração. Ok, muito obrigado novamente pela vossa participação. Vamos dar então por concluído este nosso webinar, mas não queria concluir sem vos dar a oportunidade de umas notas finais antes de irmos de férias, para quem vai, espero que vocês também vão. Umas férias diferentes, mas umas notas finais para nos despedirmos então dos nossos participantes. Beatriz? Bom, eu gostava de agradecer a iniciativa da ANGE e da Uminhasec de organizarem este webinar e de poderem trazer estas reflexões. De facto, a minha reflexão final é que o mundo está em constante mudança e as empresas não podem ficar à espera, a pensar durante muito tempo como se adaptarem. Tem que ver, em vez do discurso da lamentação, tem que ver sempre as oportunidades. E a oportunidade é, eu hoje vendi isto, mas a partir de amanhã vou vender outro produto que vai ao encontro das novas necessidades do mundo. Portanto, perceber que o mundo não está estagnado, está em constante evolução e por isso a minha empresa também tem que estar em evolução. Seja no produto que eu vendo, não vendo um produto, vendo uma solução para um problema. Se os problemas mudam, as soluções também têm que mudar e depois tem que perceber que os meios também se têm que adaptar às novas características do consumo. E aqui o digital tem, de facto, grandes oportunidades de crescimento porque facilita muitas coisas e, portanto, há aqui um grande impulso que se tem que dar ao tecido económico para entrar nesta via digital, seja pelos e-marketplaces, seja pela loja própria, seja por ambas devidamente conciliadas, articuladas, com controlo e gestão dos custos, mas também da rentabilidade que isso pode trazer. E por isso, aventurem-se, mas aventurem-se com os pés no chão e com uma estratégia por trás. Isto é fundamental. Estar no digital só por estar não serve de nada. Tem que ter uma estratégia de marketing por trás, tem que saber para onde estou, para onde vou e como é que lá vou chegar. Obrigado, Beatriz. Tiago, 2 minutos. 2 minutos muito rápidos. Também só para dizer aqui um bocadinho isto que a Beatriz disse, que infelizmente o e-commerce e principalmente o e-business não é um mundo encantado, não é um mundo cor-de-rosa. Há muitos desafios, mas também tem outro lado. É muito mais fácil de se lançarem do que aquilo que é o tradicional que conhecemos. Podemos melhorar enquanto profissionais, aprender muito, sermos muito autodidatas e irmos buscar muita informação lá fora, mas também temos outra necessidade, que é, enquanto aprendemos numa área e conseguimos executar, vamos ter a necessidade de ir aprender também outra área em paralelo para conseguir conciliar tudo. Gosto sempre de dizer isto, não tentando vender nada, mas é necessário guiarmos também por estudos de caso e profissionais que já fizeram coisas e continuam a fazer, para aprender e ver o que é que eles fizeram, onde é que erraram, e a melhor coisa com aprender com profissionais é saber onde é que erraram para não cometermos os mesmos erros, e acho que isso é a coisa principal. Quando tiverem dúvidas sobre alguma coisa, vivemos no mundo da internet onde conhecer e contactar uma pessoa está a um clique de distância, perguntem, tirem dúvidas, porque isso vai-vos poupar se calhar alguns euros no bolso
e algumas horas investidas depois no futuro. Este é o meu principal conselho. Ok, obrigado, Tiago. Mais uma vez, então, obrigado pela vossa participação. Agradecer também ao Minhasec por ter participado connosco neste webinar e agradecer aos nossos participantes o facto de terem assistido a este webinar, esperando que tenha correspondido às vossas expectativas, esperando ter aqui trazido um conjunto de dicas importantes naquilo que são as efetivas oportunidades que este mundo novo digital nos está a trazer. Mundo novo, segundo os nossos palestrantes, já não tanto mundo novo, mas o mundo atual que temos, mas de uma forma muito pensada, estruturada e muito importante com estratégia. E para termos uma estratégia para sabermos para onde é que queremos ir, como queremos ir e como lá chegar, como referiu a Beatriz, é muito importante também a questão da capacitação, de nos capacitarmos com as competências do digital para que possamos avançar de uma forma mais segura e abraçar estas oportunidades. A formação, a capacitação das pessoas é absolutamente fundamental nesse processo. Portanto, mais uma vez, despeço-me, obrigado pela vossa participação, fiquem bem, boas férias e nós voltamos então em setembro com mais dicas, com mais ferramentas, com mais conhecimento, com mais competências. Obrigado e até à próxima então. Obrigado.